Olá, meus queridos alunos. Hoje vamos falar sobre os aspectos interculturais das linguagens e conceitos de literatura e cultura. O termo intercultural é formado pela junção do prefixo inter, que vem do latim significando entre, e da palavra cultural. É o envolvimento de duas ou mais culturas, aquilo que se efetiva ou se estabelece entre duas ou mais culturas diferentes. Portanto, a interculturalidade é a interação de duas ou mais culturas, implicando em respeito pela diversidade. Obviamente, seja inevitável o surgimento de conflitos, é possível resolvê-los com diálogo, assertividade e, sobretudo, com respeito. O conceito de interculturalidade foi desenvolvido recentemente e a ideia distingue-se do multiculturalismo e do pluralismo pela sua intenção clara de estimular o diálogo e a relação entre as culturas. A interculturalidade tem o objetivo de vencer e organizar alguns desafios oriundos pela globalização e individualismo, como, por exemplo, as complicações que se referem às etnias. Por isso, a interculturalidade é orientada pela base da diversidade e uniformidade. É necessário considerar que a interculturalidade depende de diversos fatores, como é o caso das várias concepções de cultura, dos obstáculos comunicativos, da falta de habilidade de políticas governamentais, das hierarquias sociais e das diferenças econômicas. É uma citação. Há também interculturalidade interpessoal, em que pessoas de diferentes culturas se comunicam diretamente por meio da mídia, por meio eletrônico. A interculturalidade se estabelece concebendo as atitudes básicas como a visão dinâmica das culturas, acreditar que as relações rotineiras se mantêm por via da comunicação e a construção de uma ampla cidadania com igualdade de direitos. Portanto, as relações entre diferentes culturas são fundamentadas na interculturalidade, a qual compreende vários processos de interação. Promovida essa interação, as pessoas envolvidas criarão vínculos firmados, fundamentos como respeito mútuo e justiça. Além da fusão de culturas, a interculturalidade leva à reflexão de que culturas distintas podem se unir, originar novas culturas, reformulando ou incorporando novos princípios, valores, comportamentos, entre outras. Mas é na educação e nas instituições que a interculturalidade encontra os meios para se desenvolver. A interculturalidade como um processo dinâmico e permanente de relação, comunicação e aprendizagem entre culturas em condições de respeito, legitimidade mútua, simetria e igualdade. É também um intercâmbio, assim como diz Kandal, é um intercâmbio que se constrói entre pessoas, conhecimentos, saberes e práticas culturalmente diferentes, buscando desenvolver um novo sentido entre elas na sua diferença. Um espaço de negociação e de tradução onde as desigualdades sociais, econômicas e políticas e as relações e os conflitos de poder da sociedade não são mantidos ocultos, e sim reconhecidos e confrontados. Uma tarefa social e política que interpela o conjunto da sociedade, diz ele, que parte de práticas e ações sociais concretas e conscientes e tenta criar modos de responsabilidade e de solidariedade e uma meta a alcançar. Segundo Kandal. Kandal também afirma que, mesmo com a introdução da perspectiva intercultural implantada nas reformas educativas em vários países latino-americanos, não há um entendimento comum sobre as implicações pedagógicas da interculturalidade, nem até que ponto nelas se articulam as dimensões cognitiva, procedimental e atitudinal, ou próprio os outros e o social. Ele diz que isso é uma implicação e que traz complexos questionamentos. De posse do conceito de interculturalidade e em sua relação intrínseca na educação, é preciso refletir a afirmação do filósofo Miguel Reale ao tratar de cultura e linguagem. Ele diz que Heidegger e Gadamer
quando proclamam que a linguagem é o solo da cultura, esta é entendida não apenas como a capacidade de participar de um número cada vez maior de valores intelectuais ou artísticos, mas antropologicamente como acervo de tudo aquilo que a espécie humana veio acumulando ao longo de sua experiência histórica. Então, quando ele proclama que a linguagem é o solo da cultura, ele fala como acervo de tudo aquilo que a espécie humana veio acumulando ao longo de sua experiência histórica. Afirma ainda a representação da linguagem para a cultura. A linguagem é, como se vê, um produto primordial do espírito. Como tal, deve ser considerada, mas não como algo válido em si e por si. A abstração feita de seu criador, isto é, da pessoa humana, que dá nome a tudo o que existe, compondo o mundo da cultura. A cultura é o complexo e sempre inacabado mundo dos objetos, do conhecimento, sendo a linguagem a sua expressão comunicativa. Sem a linguagem, nós teríamos falhas, não teríamos a cultura colocada como ela é. Assim, compreende-se que a linguagem é ideológica, é social, histórica e cultural, e que está vinculada à vida do ser humano. Essa vinculação envolve o indivíduo dentro e fora da escola. Mas é fato que a linguagem se diferencia dependendo do contexto onde se vive. Os vários contextos onde se constrói e se desenvolve a linguagem estão os aspectos socio-histórico-culturais. Entende-se que é na linguagem, como uma ação humana, que está inserida toda uma história adquirida pelas experiências vivenciadas pelo indivíduo. Logo, a identidade do indivíduo é construída a partir da cultura. Esse aspecto é muito importante para que se construa a concepção de mundo dos seres humanos. Assim, na escola, os professores e os alunos constroem essa ideia de mundo a partir do contexto sócio-histórico-cultural em que eles vivem. Refletir sobre a linguagem humana, sobre a educação e cultura, certamente conduzirá a uma transformação, uma vez que a escola é o espaço de incluir os excluídos pela sociedade e pelo mundo. É o espaço de gerar sonhos e colaborar para a realização deles. A interculturalidade, como um processo dinâmico e permanente de relação, comunicação e aprendizagem entre culturas e condições de respeito, legitimidade mútua, simetria e igualdade também é um intercâmbio, como nós já dissemos logo acima. O processo educacional é o caminho para resgatar a igualdade social, a consolidar a cidadania e consertar as imagens distorcidas, pois a escola é a ferramenta que pode abrandar e ou conter a exclusão. A educação e o multiculturalismo são dois fenômenos indissociáveis para a equidade social. De acordo com Moreira, a educação multicultural deve estar inserida no currículo pedagógico de todas as instituições de ensino, inclusive nas universidades. Os professores devem ser formados no reconhecimento do multiculturalismo, seja na formação inicial ou continuada, pois a educação multicultural possibilita um melhor desempenho em sua ação pedagógica. Visando a perspectiva multicultural do educando, o profissional da educação propõe a união de culturas, diminuindo a margem de desigualdade, preconceito, desenvolvendo um ambiente de novas identidades, posturas e saberes que integram o multiculturalismo, enriquecendo o ensino-aprendizagem e a interação saudável entre as diferentes experiências individuais. Nesse sentido, as diferenças existentes entre os indivíduos sinalizam que ser diferente é pertencer a uma normalidade e devem ser levadas em consideração para sua emancipação política, emancipação social e cultural. É necessário que a formação docente seja ampliada, construída por concepções diversificadas que vislumbrem a superação universalizada dos costumes, dos hábitos e do senso crítico de cada indivíduo. Portanto, é importante que nós pensemos nessa perspectiva multicultural do educando e, principalmente,
na ampliação das experiências vivenciadas no estudo, na aquisição de outros saberes por parte do professor, para que ele consiga construir essas diversas situações que superem mesmo qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de injustiça que se faça em relação a pessoas que se sintam desprezadas ou mesmo que não estão incluídas em seu meio, no seu contexto. A escola é uma das instituições que mais está propícia para a evolução, para a mudança, para que nós, como indivíduos, seres pensantes, que nós tenhamos essa forma de ver, esse conceito que acolha esses excluídos e que sim, respeitemos e que façamos a inserção desses alunos, desses indivíduos, desses sujeitos que estão ali exclusos e que nós consigamos incluir todos os alunos e todas as suas expectativas, todos os seus sonhos, para que eles se tornem grandes cidadãos e que participem como grandes cidadãos de todo o processo de comunicação social, de comunicação pessoal e cultural do nosso país. Segundo, aqui eu tenho algumas questões que eu coloquei, 2 questões. Temos que ver ainda a literatura, que é a segunda parte. Segundo Kramer, 2008, a formação cultural é direito das crianças, já que são elas cidadãs, portadoras de direitos sociais, entre eles o direito à educação e, consequentemente, de acesso à apropriação aos conhecimentos históricos, científicos e culturais existentes no mundo. Nesse sentido, as políticas públicas precisam, vamos ver, cuidar para que as crianças da educação infantil tenham bons livros didáticos. Não só isso. Formar os professores para que saibam ensinar língua portuguesa, matemática, história, geografia e ciências a fim de garantir tal direito. Não é por aí também. Propor uma organização curricular que ajuste os conteúdos do ensino fundamental. Não estão ajustados ainda? Vamos pensar nisso. D. Valorizar a formação cultural das crianças, porque com literatura, teatro, música, poesia, mídia será possível contribuir para a formação de pessoas críticas, comprometidas com a ética, com a justiça social, com a coletividade e outros valores. Esta é a correta. Reconhecer as práticas conservadoras como promotoras de justiça social, nem sempre. E na segunda, então, nós temos essa aqui, a letra D, que está assinalada aqui, a formação cultural das crianças, porque com literatura, teatro, música, poesia, mídia, será possível contribuir, sim, para a formação de pessoas críticas, comprometidas com a ética, com a justiça social, com a coletividade e outros valores. A segunda fala sobre o multiculturalismo como um discurso crítico de raça e pedagogia. Olha só, o multiculturalismo como um discurso crítico de raça e pedagogia precisa romper o silêncio em relação ao seu papel na dissimulação de como a dominação branca coloniza as definições do normal. Para que isso ocorra, um dos desafios políticos e pedagógicos que se coloca aos educadores críticos um deles, vamos ver, um desses desafios. Velar os interesses políticos presentes nas formas de educação multicultural que traduzem as diferenças culturais em um estilo de aprendizagem, separando a cultura do poder e da luta. Transmitir conhecimentos fundamentados nas relações assimétricas que produzem a instrumentalização do ensino, abolindo questões de poder, história e ética? Não. C. Confrontar os discursos educacionais que encaram a educação como uma atividade descontextualizada, isenta de tensões sociais, políticas e raciais. Sim, é esta, mas vamos ver a última. Estimular o desenvolvimento de teorias que destaquem igualdade e justiça aos grupos étnicos raciais pelas formas dominantes de educação multicultural na modernidade? Não. E sim confrontar os discursos educacionais que encaram a educação como uma atividade descontextualizada, isenta de tensões sociais, políticas e raciais. Sim, precisamos pensar e precisamos fazer uma seleção disso tudo.